Vamos lá para a nossa resenha do dia, correspondente médico começando. É uma resenha, né, doutora? A gente fica aqui, claro, sempre embasado cientificamente, mas uma conversa boa sobre saúde. É isso aí, Elise. Vamos trabalhar. Você tem alguma dúvida? Quer mandar para a gente? A gente vai apresentando os assuntos. Se você quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Não existe pergunta boba nesse quadro. Vai lá no Twitter, mande a sua questão e marque a gente, #correspondente-médico. Começamos falando sobre um dos principais assuntos das últimas horas, né? A internação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro está em um hospital de São Paulo por causa de uma obstrução intestinal. O presidente sentiu muitas dores abdominais, procurou o Hospital das Forças Armadas em Brasília e algumas horas depois ele foi transferido para a capital paulista a pedido do médico que o acompanha neste caso. E o doutor Fernando Gomes vai nos explicar então quais são os sintomas de uma obstrução intestinal e esse mal-estar sentido pelo presidente. Bom, Elisa, ontem mesmo nós comentamos sobre a questão do soluço, lembrando que existe toda uma questão relacionada com medicamentos e até mesmo com a própria saúde do aparelho digestivo como causa, até em potencial, desse quadro clínico. Mas quando a gente fala de obstrução intestinal, dados inclusive da Sociedade Brasileira de Coloproctologia apontam o seguinte: sintomas clássicos e típicos, dores abdominais relacionadas ao comprometimento visceral do aparelho digestivo, náuseas e vômitos, parada na eliminação de gases e fezes e também distensão abdominal. Então é um quadro de bastante desconforto no qual o indivíduo ele percebe e sente todos esses sintomas e existe uma correlação muito grave com o potencial da saúde. Pois é, doutora, a gente está falando então de um intestino que não está com o fluxo natural do trabalho dele, independentemente do que seja, algo está fazendo o intestino não funcionar bem. E aí isso acaba causando dores e quem está passando por esse tipo de problema. Bom, não só dores, mas vários outros sintomas, como o senhor está explicando. Inevitavelmente tem de procurar um hospital para conseguir sanar com isso, né? Porque naturalmente ele não vai se curar. Sim, existe um trabalho natural do aparelho digestivo chamado peristalse, que é um movimento coordenado das alças intestinais, que faz com que todo o bolo alimentar, até a sua formação do bolo fecal, seja então progredido de uma forma natural. Se existe uma obstrução, existe um risco desse trânsito não funcionar de forma adequada, podendo trazer prejuízo grave para a saúde. Se essa obstrução complica, Elisa, você pode inclusive ter perfuração de alça, você pode ter sofrimento isquêmico do próprio intestino e isso pode levar até a infecção da cavidade abdominal. Aqui a gente está falando de peritonite, que é algo extremamente grave que pode evoluir para sepsis e até mesmo causar óbito. Então, assim, é algo que precisa ser levado em consideração com bastante atenção. Quando o senhor fala alça intestinal, posso traduzir para as curvinhas que o intestino faz? Exatamente. A gente tem o intestino delgado, que é a parte que a gente fala do intestino que está relacionado com a absorção de alimentos, e o intestino grosso na sequência. Essas alças que acabam sendo essas dobras, né, naturais do próprio aparelho digestivo, para caber tudo dentro da cavidade abdominal, se ficam então em sofrimento e obstruídas, podem causar todas essas questões que a gente está falando aqui agora. Bom, feito o diagnóstico disso, de todos esses problemas e males que podem ser sentidos por quem está com essa obstrução intestinal, a cirurgia é inevitável ou existem outros tratamentos e não apenas uma cirurgia? Existe o tratamento clínico, você pode lançar mão de procedimentos endoscópicos, medicamentosos, mas em algumas situações é necessário intervenção cirúrgica para que o trânsito intestinal seja, então, naturalmente devolvido para o indivíduo, para evitar essas complicações mais graves que potencialmente podem acontecer. E como o senhor falou, a gente já vinha acompanhando os soluços do presidente, né? Que para algumas pessoas poderia parecer uma coisa boba, puxa vida, qualquer um soluça. Mas no caso do presidente Bolsonaro, existe todo um histórico envolvendo essa região abdominal, envolvendo o intestino, desde 2018, quando houve o atentado ao presidente na corrida eleitoral. O presidente levou uma facada, né? O Brasil acompanhou isso, desde então ele vem fazendo esse tipo de acompanhamento. E é bem possível que o soluço tenha uma relação com todo esse problema, não é, doutor? Porque está tudo correlacionado ali dentro. Sim, é tudo muito temporalmente associado, né? Primeiro surge esse desconforto, depois então aparecem os outros sintomas, então tudo faz muito sentido. Uma comunicação do próprio corpo anunciando que alguma coisa não está muito bem. E como você falou de uma forma sintética e muito bem explicada, a gente percebe que o aparelho digestivo, uma vez que foi ofendido através de uma facada, e você pode imaginar, né, não é um procedimento estéril, é algo grave, no qual o presidente poderia ter falecido, você percebe a necessidade de intervenções, de tratamento especializado depois, para que ele possa ter uma vida normal e a gente torce pela sua melhora. Sim, desejamos evidentemente saúde ao presidente
presidente da República e a todos os brasileiros que passam por esse tipo de mal. Próximo assunto que a gente traz aqui, doutor Fernando, fake news. Como tem gente que recebe uma informação no WhatsApp, nossa, só pensa assim... Ah, que interessante, meu Deus, preciso avisar minha família que esse problema está acontecendo, que pode ser... A pessoa nem pensa assim, peraí, será que é verdade? Será que não é? Então, a gente tem quase que uma missão, né, como jornalista, de sempre trazer aqui alguns assuntos, esclarecendo essas questões que ficam rolando pela rede social. Notícia falsa é essa aqui. Teste sorológico prova ineficácia da Coronavac. Tem gente compartilhando esse tipo de informação e já explicando por aí. Olha só, o teste sorológico está mostrando que a Coronavac não é boa. Isso aqui é fake news, viu, gente? Aliás, existe até um vídeo de um suposto médico, tem gente que se dedica a fazer cada coisa que é uma loucura. Esse suposto médico fala sobre esse assunto, dizendo que o teste sorológico dele deu uma baixa carga de proteção contra a Covid-19 depois de tomar a Coronavac. Tudo para tentar dar credibilidade a essa mentira. Bom, diante disso aqui que está rolando por aí, o Instituto Butantan fez um pronunciamento oficial falando várias coisas, alerta então que tem esse vídeo, né, divulgando uma fake news. E aqui embaixo eu quero chamar a atenção para o segundo post, ó. Testes sorológicos não servem para avaliar se alguém está protegido ou não contra a Covid-19. E o mais importante, gente, a Anvisa até já emitiu um comunicado recomendando evitar esse tipo de teste para verificar a produção de anticorpos. Como temos aqui o doutor Fernando Gomes, evidentemente, vou aproveitar para tirar minha dúvida. Doutor, se um teste sorológico não mostra esse tipo de resultado, como exatamente a pessoa consegue saber se está protegida ou não de uma vacina? Então vamos lá, vamos entender como funciona o processo de vacina. Você aplica um imunizante, que é alguma coisa fantasia, que parece, por exemplo, o coronavírus, e deflagra no próprio sistema imunológico do indivíduo uma resposta específica, sendo uma delas, que a gente fala bastante, a produção de anticorpos que venham combater um coronavírus de verdade, que venha encontrar a pessoa no decorrer da sua vida. Na fase inicial existe a produção do IgM, nessa fase recente da própria infecção, e depois uma cicatriz sorológica chamada IgG, deixando então o indivíduo fortalecido para uma próxima infecção, sendo que ele teria anticorpos. Porém, a gente sabe que a resposta imunológica ela não é tão simples assim e apenas esta. Existe um braço da resposta imunológica que é a resposta celular, ou seja, as células elas ficam treinadas e habilitadas a combater esse agente se ele aparece novamente. Então, o que acontece? Eu não consigo provar, fazendo então um teste sorológico, que o indivíduo está imunizado ou não. Por isso que o desfecho clínico acaba sendo a escolha principal dos trabalhos científicos quando você vai testar uma vacina. Então, quando a gente fala de eficácia, a gente compara se existiu menos morte no grupo que recebeu vacina, se existiu menos necessidade de internação e não simplesmente se existe a presença de anticorpos no sangue. É lógico que é tentador no momento como esse, Elisa, de pandemia, eu poder fazer essa correlação. Eu vou lá, dou meu braço, tomo a vacina, passo um tempo, colho o exame. Ah, legal, agora eu estou protegido então e, se Deus quiser, arranco a máscara e saio vivendo normal. Infelizmente, não é tão matemático assim. A medicina ela é muito racional, a gente faz ela muito baseada em ciência, mas nem sempre a gente consegue ligar esses pontos de uma forma tão organizadinha assim. Então, existem detalhes que acabam fugindo do nosso controle, no sentido de eu não consigo provar, tanto é que, do ponto de vista populacional, o que a gente observa é que depois da vacina, a gente já deu essa notícia aqui várias vezes, vacinou o pessoal mais velho, caiu a taxa de infecção, caiu a internação, diminuiu o número de óbitos. Isso é a prova de que a vacina funciona. É lógico que a gente tem a nossa vida pessoal e você quer saber se você está ali protegido ou não, isso faz parte. Mas aqui a gente está falando de um problema de saúde pública, por isso que é tão importante a gente entender isso, para não levar em consideração ou desacreditar aí um imunizante que está fazendo, na verdade, o seu papel e protegendo tantos e tantos brasileiros. Eu mesmo tomei a Coronavac. Tomou a Coronavac e eu tomarei em breve a que tiver e ficarei feliz com isso. Esclarecido, gente, fake news total. Não acredite nesse assunto, inclusive conte para seus amigos e parentes aí essa notícia falsa envolvendo a Coronavac. Próximo assunto aqui, um estudo publicado na revista científica The Lancet mostrou que, no ano passado, 2020, o mundo registrou mais de, preste atenção, 740 mil casos de câncer
atribuídos ao alcoolismo, ao uso de álcool. Esse estudo usou dados de consumo de bebida alcoólica de 2010 e os efeitos desse consumo 10 anos depois, portanto, em 2020. E o resultado chegou a esse número de 740 mil casos dessa doença, do câncer. A maioria dos diagnósticos foi feito em homens. E quase metade dos casos está relacionado ao uso excessivo de bebidas alcoólicas. Doutor Fernando Gomes nos mostre aí um pouco mais sobre as descobertas desse estudo. Bom, existe uma grande correlação entre consumo abusivo de álcool e câncer, principalmente o câncer de boca, o de laringe e o câncer de mama. A gente sabe que algumas substâncias, quando utilizadas em excesso, elas atrapalham a própria proteção celular, que está se dividindo e, portanto, pode surgir uma mutação e o câncer vir a se desenvolver. Não é só essa substância, né? Todo mundo sabe da questão relacionada ao tabaco, à exposição excessiva à luz solar e assim sucessivamente. É muito importante, de tempos em tempos, a gente trazer essa notícia e informar dados tão objetivos como esse, porque a gente está falando 4% no total de todos os cânceres que aparecem por aí. Essa é a correlação, para que isso venha, na verdade, a nos guiar no dia a dia. A gente não está falando aqui para não beber, né, de forma nenhuma bebida alcoólica, mas o uso com moderação, na verdade, o equilíbrio, o caminho do meio acaba sendo mais indicado, porque existe já comprovação científica de complicações graves que ninguém quer passar por isso. É, porque é possível que alguém veja isso aqui, nossa, álcool e câncer, aí depois vê alguém tomando uma taça de vinho, por exemplo, e pensa, olha, cuidado, hein, você pode ter câncer por causa de... A gente tem de ter um equilíbrio na hora de interpretar as informações e compreender que a gente está falando de uso de álcool, não exatamente de alcoolismo, mas evidentemente a gente pode expandir o raciocínio e já alertar também que o alcoolismo é um mal danado e é um outro problemão que acaba inclusive com famílias. Esses dados aqui, Elisa, eles servem para nos cercear na hora de tomar uma decisão. Então, se você percebe que a coisa está fugindo um pouco do controle, a gente sabe que existem profissionais que trabalham com isso e podem te ajudar a sair desse caminho. Porque além de toda essa questão, por exemplo, como você falou, do alcoolismo, que envolve um sofrimento familiar, um sofrimento para a vida da pessoa, o uso excessivo do álcool também predispõe o indivíduo a desenvolver o câncer e ninguém quer passar por isso. Pois é, então a revista científica The Lancet mostrou que no ano passado o mundo registrou mais de 740 mil casos de cânceres atribuído ao uso de álcool. Essa é mais uma informação que o nosso quadro traz aqui para vocês. Mas agora é hora de mostrar aquele momento que a gente gosta tanto, né? Gosta de ver nos outros, também fica na expectativa quando a gente ainda não passou por isso. É a vacina contra a Covid-19. Vamos ver aqui quem se vacinou e está fazendo aquilo que a gente está pedindo, que é fazer uma foto, marcar a hashtag Aquitinha e marcar a hashtag correspondente médico. Vejamos aqui, a primeira participação é internacional. Aquela chiqueza, esse jornal, a gente tem até foto de Portugal. O Fernando Dias postou uma foto com o cartão de vacinação e colocou as nossas hashtags e aí, em consequência, veio parar aqui no nosso telão do correspondente médico. Aqui nós somos sem fronteiras. Sim, e o Xará foi bem original, né? Em vez de mostrar a vacina no braço só, ele já estava aí dentro do ambiente protegido do carro, sem máscara, soltando um sorrisão e mostrando o certificado dele de vacinação. Ai, que imagem boa da gente mostrar. E temos mais uma, viu? Tiago Martins, profissional de saúde e... Ele é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Postou essas fotos aqui, ó. Tomei a Coronavac, primeiro em janeiro e a segunda em fevereiro, por ser profissional da saúde. Estou ótimo e agradecido e continuo me prevenindo. A melhor vacina é a que tiver no posto. Boa. Agora, ele, além de Aquitinha, ele colocou AQTNP. Aqui tiver no posto, hashtag CNN, hashtag Aquitinha, correspondente médico, que ainda me marcou ali, @Elisavec, querido, obrigada, viu? Doutor Fernando, que coisa boa poder multiplicar a felicidade dos outros. Sim, a aqui. gente mostra aqui o exemplo de todos, na verdade, mostrando que a vacina é o caminho que a gente tem para combater de forma eficiente essa pandemia. Quando você for, então, ao posto, ao local qualquer que seja, tomar a vacina, poste nas redes sociais, hein? Hashtag Aquitinha, hashtag correspondente médico, para você aparecer aqui bonitão no nosso telão. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, viu, Elisavec? E, pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.